Vereador Juliano Valim, agradece, abre mão. Vereador Scalco, agradece. Vereador Camilles, ausente. Vereador Cadori, ausente. Vereador Felipe, ausente. Vereadora Marisol, agradece, abre mão. Vereador Lucas Carenhato, com a palavra. Só um instante. Nós estamos na mesa só em dois, mas somos dois, fazemos todo o trabalho. Dupla, dinâmica. Só um instante, vereador, para o seu tempo. Tá, vamos. Tem tanto tema para nós falar hoje. Eu quero voltar para o tema da Universidade Federal. Os meus colegas, tem uns colegas que estão muito pessimistas e tem o coração peludo nos temas aí. Mas sobre a Universidade Federal, gente, vamos devagar com andor, né? Vamos devagar com andor. O que nós temos? Nós temos um anúncio do governo federal de que nós vamos ter uma instituição federal, uma universidade federal aqui. Existem várias formas de criar uma universidade federal. Do zero, vereador Lucas, nós tivemos lá no dia 26 de dezembro, vereadora Rose, presidente da nossa frente. Bom, para criar uma universidade federal nova, tem que passar pelo Congresso, tem que do zero. E a forma mais célere é um campus. Inclusive na contratação de servidor, porque sendo um campus, não precisa fazer concurso. Considerando que nessa instituição já hajam servidores disponíveis para iniciar os trabalhos. Vamos pensar que para as turmas que vão se disponibilizar inicialmente, já hajam esses professores, eu estou supondo. E no caso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós temos um momento de transição na troca da sua reitoria. E por isso, de um reitor deposto, né, se eu não me engano, a eleição, inclusive, é hoje, das 3 candidaturas postas lá. Então, é exatamente nesse momento de transição da nova reitora, e eu digo nova porque são 3 mulheres, as candidatas, que vai se apropriar desse assunto, já que é uma decisão de governo, de que se instale nessa instituição do federal, no Rio Grande do Sul. Então, temos um anúncio do governo, cobraremos o anúncio para que seja instaurado no tempo. Penso que não há necessidade de um novo concurso para que a execução se dê no tempo hábil. A Universidade de Caxias do Sul já dispôs do espaço para que se inicie no próximo período e todos ficaremos felizes, que é o que nós queremos que aconteça na nossa cidade há tanto tempo. Isso é uma parte, vereadora Rose Frigeri. Não, eu acho assim, primeiro que me parece que a dita oposição está preocupada com o que o governo Lula tem feito, porque o MEC vem para cá, já está anunciado, vai ter a Universidade Federal. Quem não participou daquela assembleia, daquela audiência, está nas redes, é só acompanhar. A representante do MEC disse, nós reafirmamos aqui, estava lotado. Que bom que não tinha lugar para sentar. Pior sou eu, quando eu venho em algumas homenagens, estou só eu sentada aqui, ou mais 2, 3, né? O que acontece? A representante do MEC disse, nós queremos debater os cursos e os cursos vão ser debatidos pela comunidade. Não vai ser aqui no MEC que nós vamos definir. E outra, vereador Lucas, não precisa fazer concurso público. O que nós questionamos, quem é da comissão e participou, não tem o direito de fazer isso que fez aqui hoje. Porque não está jogando contra nós, que queremos uma universidade. Está jogando o povo. Está desacreditando as pessoas. O que aconteceu foi que eu questionei, quem sabe a gente espera até setembro a nova reitoria assumir. Só que nós tínhamos tido um compromisso, vereador Bressan, de fazer uma audiência o quanto antes. O senhor estava naquela audiência. E nós fizemos audiência exatamente para estimular que as pessoas se organizem e discutem principalmente os cursos da região. Então, isso tudo que está sendo feito aqui, me desculpe, é o tiro no pé de quem está
sendo descrente com a Universidade Federal. Logo ali adiante, vai ver que isso vai acontecer. Bom, eu estou confiante e acho que essa casa precisa cobrar. A nossa função é essa. O vereador Petrini, como presidente da SEDUT, está encabeçando um movimento, né, de ir a Brasília para buscar recursos e projetos, e eu proponho, acho que o vereador Bressan, que compõe a SEDUT também, que é presidente da Comissão de Educação, que lá também veja esse assunto. No meio disso, vem a visita do MEC para Caxias para ver o Campus 8. Nós já vamos ter mais informações. A reitoria da URGS vai ter trocado, vamos ter desanuviado. O vereador Bressan vai ter um coração de criança, como diria Jesus, o coração dele não vai estar mais peludo. Vamos ter a Universidade Federal, ele vai estar na inauguração, vereadora Rose, com a senhora, e nós vamos estar felizes inaugurando o campus da URGS logo mais em 2025. Obrigado, presidente Bressan. Isso aí. Próximo vereador inscrito, vereadora Gladys Frisso, com a palavra. Bom, senhor presidente, eu preciso dizer que fico triste quando ouço alguns colegas falar sobre meu trabalho sem ter conhecimento, que foi o que ocorreu agora com o vereador Xuxa, né, vereador? Eu quero dizer que em 2013, quando eu fui subprefeita do Desvio Risso, o meu chefe é o chefe do seu filho hoje, que é CC lá na Secretaria de Obras, o prefeito Adiló. Era o meu chefe. E eu quero dizer que eu sinto muita dó de quem é subprefeito ou subprefeita, porque não tem apoio nenhum. Tem que tirar leite de pedra, né? Quando eu estive à frente da subprefeitura lá de Desvio Risso, eu vou só contar um fato que ocorreu aqui numa véspera de Natal, quando eu recebi uma ligação do meu chefe, o senhor secretário Adiló de Domênico, me dando uma mijada, vamos falar assim, né? Me repreendendo por ter feito uma obra que era erguer 5 centímetros a mais os fios de meio fio para não entrar água numa residência lá no Vila Romana, que a casa era abaixo do nível da rua. Me mandou erguer, tirar e erguer, que era para deixar entrar água, né? Porque a engenheira não liberava a obra. E eu fui bem franca com ele. Eu vou fazer, o senhor é meu superior. Eu vou fazer. Eu vou lá, vou baixar 5 centímetros, mas depois que ela liberar a obra, vou aumentar. Porque quem tem que dar assistência depois, sem ter apoio da Secretaria de Obras, sou eu. Entendeu? Então, assim, ó, o senhor vem aqui dizer que gostaria de me ver na cena. Na cena, pelo que eu entendi, o senhor gostaria que eu estivesse novamente na subprefeitura? Olha, eu quero dizer que paguei todos os meus pecados quando eu fui subprefeita. Não gostaria de voltar à cena porque não se tem o apoio da Secretaria de Obras. Agora, o senhor vir na tribuna e ficar dizendo que tivemos muitos avanços. Eu vi o senhor falar só em pintura central. O meu entendimento de avanço não é pintura central, é tapar o buraco, é ter creche para as crianças, não ter fila na saúde, é ter segurança, é ter a cidade limpa. Para mim isso é avanço. Agora, pintura, para mim não é avanço. No meu bairro não é avanço. E se o senhor quiser fazer uma pesquisa do meu bairro, o senhor pode fazer. Certamente nem todos foram favoráveis. Aqueles que eu não consegui fazer obra não devem ter gostado da administração. Mas quero lhe dizer que quando concorri a primeira vez, fiz 1.740 votos. Depois, quando eu fui subprefeita, eu mais que dobrei. Foram 3.975 e 3.000 votos eu recebi da comunidade de Desvio Risso. Então isso prova de que eu fui muito bem como administradora. Como legislativa, não, porque eu não tenho o poder de fazer. E o pessoal me cobra ainda hoje que eles precisam que eu faça. Mas eu não tenho esse poder. Quem tem o poder hoje é o seu prefeito.
Faça uma pesquisa sobre mim, mas faça sobre o seu prefeito também. Vamos ver o que nós vamos ter de comparativo. Era isso, muito obrigada. Seguimos no pequeno expediente. Próximo vereador.